Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está, ovelhinha? Tá tudo bem? Como passou a semana? Como passou o dia? Passou na presença de Deus? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal em o nome de Jesus, tá bom? E neste momento que vamos abrir aqui essa palavra poderosa, peço a Deus, Senhor querido, em o nome de Jesus, Senhor, vamos agora meditar na sua palavra. Opera, Senhor, em nosso meio. Visita, Senhor, neste momento esse lar, essa vida, Senhor, que vai ouvir a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa renovar pessoas. Venha restaurar, Deus. Venha curar as enfermidades. Joga por terra, Deus, tudo que não provém de ti. Senhor, repreenda toda doença, toda enfermidade, toda frieza espiritual, toda dúvida, ansiedade, insegurança, depressão. Senhor, joga por terra pelo poder que há no nome de Jesus. A nossa esperança está em ti, ó Pai. Nós te clamamos em o nome de Jesus. Ovelhinha, receba a palavra, abra o seu coração. Tira toda crítica, tira toda barreira, repreenda e receba com alegria. Amém? Bom, e para não perder o costume, né? Eu vou te lembrar de curtir aqui, de deixar um amém, compartilhar, porque como vocês já sabem, alguns que nos acompanham aqui já sabem, quando você interage com o vídeo, dá uma curtida, comenta, a plataforma que entende que o vídeo foi bom e que você não se sentiu ofendido, e assim ele encaminha para mais pessoas. Isso em todos os vídeos, mas no vídeo que fala, irmãos, da Bíblia, isso tem que ser feito muito. Por quê? Porque hoje as pessoas encaram a palavra de Deus como polêmica, ofensiva. Então muitos denunciam. Aí se você não faz nada, só escuta, sem curtir, sem interagir, o sistema vai e segura. Peço sua ajuda, tanto aqui quanto lá no Instagram também, onde nós recebemos denúncias. Irmãos, misericórdia, vai lá. Todos os dias estamos orando, louvando lá, vai lá, curte. Comenta um glória a Deus e compartilhe, porque assim o sistema vai entender. Peraí, tem uma pessoa denunciando, mas tem uns também que estão gostando, sinal que o conteúdo não é tão ruim assim, né? Então deixa eu tirar desse bloqueio em nome de Jesus. Posso contar com sua ajuda? Fala aqui, pode contar comigo. Deixa eu contar com você, ovelhinha, para fazer essa grande obra em nome de Jesus. Estamos numa grande obra, não podemos parar. Meus irmãos, hoje vamos iniciar a meditação na segunda carta aqui, ó, de Tessalonicenses. Lembrando que os Tessalonicenses eram os cristãos da igreja que ficava em Tessalônica. Então, quem era Tessalônica eram os Tessalonicenses. Paulo tinha escrito a primeira carta que nós vimos ontem. Nesta primeira carta, Paulo falou um pouco sobre a vinda de Jesus, sobre a volta, sobre a ressurreição, você lembra? Mas me parece, meus irmãos, que alguns ficaram na dúvida, não entenderam muito bem sobre a volta de Jesus. Então Paulo teve que escrever esta segunda carta para explicar sobre o retorno, sobre a volta dele de forma mais clara e tirar dali toda dúvida, porque não pode ter dúvida, né, meus irmãos? E assim, no capítulo 1, logo no início, ele começa parabenizando os irmãos lá, os Tessalonicenses, porque eles estavam firmes na fé, caminhando na presença de Deus. E ele diz assim, ó, versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé, a fé dos Tessalonicenses, cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Oh glória, tá vendo? Tá elogiando aqui os irmãos. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Vocês estão vendo que os cristãos de Tessalônica, eles eram firmados realmente na rocha, porque eles passavam por perseguições,
aflições e estavam firmes, irmãos. Eles suportavam. E só suporta passar por isso tudo quem está na rocha, quem está firmado na rocha. Se não estiver na rocha, você cai, você vacila. Precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, para que quando o vento vier, nada nos abater, nos fazer parar, nos desfalecer, mas que possamos estar firmes. E ele continua dizendo: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Ó, os irmãos do princípio, como que eles padeciam, né, irmãos? Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulado, descanso com... Irmãos, então nós vimos que no capítulo 1, Paulo elogia os irmãos tessalonicenses, porque eles estavam crescendo na fé, crescendo no amor, e também eram fervorosos, suportavam as perseguições, suportavam as aflições. Já agora, irmãos, aqui no capítulo 2, Paulo vai fazer aqueles esclarecimentos para não deixar ninguém na dúvida, e vai falar sobre a vinda de Cristo. E ele começa, irmãos, o capítulo 2 assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Os irmãos tessalonicenses ficaram meio inquietos, com medo, na dúvida: será que Jesus já voltou? Será que, cadê? Ficaram naquela dúvida, irmãos, sem saber ao certo o que estava acontecendo, com tantas informações sobre a volta de Jesus. Aí aqui Paulo explica para eles, aqui ó, versículo 3: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ó, venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no seu tempo. Irmãos, a palavra do Senhor não nos deixa confundidos. A Bíblia diz, quando Israel estiver dando ali os frutos, quando a figueira começar a florescer, estará perto, não é? A volta de Jesus. Ou seja, haverá sinais do seu retorno. O que estamos vendo hoje? Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Todo mundo, né, irmãos? Aquela briga. Mas ainda vai se levantar o anticristo. Veja, irmãos, o que diz aqui no versículo 3: porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está vendo? Antes de acontecer a volta de Jesus, de fato, vai acontecer a apostasia, que é o que o anticristo ele vai se manifestar. Irmãos, Deus não nos deixou sem informação, desamparados. Aqui, ó, tem a profecia que diz tudo, como que será, como que acontecerá, os sinais que acontecerão próximo da volta de Jesus. E cada vez mais, irmãos, está se aproximando, tudo está se cumprindo. Aqui, ó, tudo se cumprindo. Luiz Paulo, irmãos, até queria fazer um estudo sobre as profecias que já se cumpriram aqui da palavra, tá? Foram muitas que já se cumpriram. Tem pouquinho, irmão, só isso aqui, ó. Falta só isso aqui para a volta do Senhor.
E aqui ele continua, o qual se opõe-se e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. O anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, porque ele quer ser adorado. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, estão vendo que o inimigo, Lúcifer, até depois ele tem aquele sentimento de inveja, de querer ser igual a Deus, querer parecer Deus, querer ser adorado como Deus. Por essa razão que nós temos que vigiar. E aqui nesta carta, aqui no capítulo 2, Paulo vai falar isso. Irmãos, vigiem, porque terão sinais. E nós estamos vendo, irmãos, sinais da volta de Jesus. E no versículo 7 ele diz, porque já o mistério da injustiça opera, porque há um que agora resiste até que no meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vida. O inimigo será aniquilado, oh glória, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça, irmãos, olha, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Que Deus tenha misericórdia de nós. E agora aqui, irmãos, já no capítulo 3 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, encerrando o livro hoje, começa hoje, termina hoje mesmo, né, irmãos? Ele vai fazer algumas saudações, finalizar aqui e termina, né, dizendo que nós temos que viver sob a expectativa da volta de Cristo. Temos que viver agora, como se Jesus voltasse agora, irmãos. Olha, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Oh glória! E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Glória a Deus! E assim termina, irmãos, 2 Tessalonicenses, com essas saudações, e que Deus possa continuar falando conosco. Que possamos ficar firmes e vigiar, porque não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que os sinais estão aí. E que o inimigo já tem preparado todo o contexto para se levantar o anticristo. Todo o contexto, irmãos. E isso que nós vemos aí hoje, tantas coisas distorcendo a palavra, as pessoas se acostumando, tudo natural, não é? O pecado está tudo natural, todo mundo se acostumando com as coisas, contra a palavra de Deus. E sabe o que é isso? Preparando o cenário para levantar o anticristo. Está chegando, irmãos, o grande dia. Vigie, para que o inimigo, ele é enganador, ele é mentiroso, e para que nada venha te enganar. Fica em oração, em vigilância e na palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido. Hoje foi bem curtinho, rapidinho. Amanhã, Tessalonicenses capítulo 3. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe.